Por ordem do Orumalé, então, se conhece, se compreende a ordem de culto dos orixás dentro de uma casa. Ela é muito diferente de casa para casa. Então, por exemplo, assim, tem candomblés onde a ordem do Orumalé é primeiro os eborás masculinos, depois as orixás femininas, tá? Primeiro os homens, depois as mulheres. Tem outras casas em que, e na minha opinião seria a forma mais correta, aonde de Exu a Oxalá se faz uma ordem evolutiva, mudando a ordem de alguns orixás. Eu já vi casas onde Oxalá vem primeiro, né? Mas basicamente a ordem do Orumalé é a ordem lógica do culto dos orixás. Essa ordem, né? Aonde tu vai então fazer, por exemplo, uma entrega, um tabuleiro, uma louvação, um xirê, e aí a ordem pela qual se cantam as rezas, se entregam as oferendas ou se louvam os orixás. Tradicionalmente, eu aprendi uma coisa assim, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, que a ordem segue a ordem cosmogênica da evolução das coisas. Que em um primeiro momento a força contida dentro da cápsula cósmica, chamada Olodumário, que a gente já falou em um outro momento, né, que se assemelhava a um Igbim original e que os cientistas hoje dizem que toda a matéria do cosmos poderia ser constringida de forma a caber numa caixa de fósforo. Essa energia, num primeiro momento, ela explode o primeiro Big Bang e abre um universo de possibilidades. Exu, o primeiro. A insatisfação do Criador, que é quem faz esse primeiro movimento, também é Exu. Então Exu está em dois primeiros momentos, né? Essa pressão causada, a ação da insatisfação, Ogum. Esse momento, Exu, Ogum, dentro da cápsula criacional, a insatisfação, a ação e a expansão imediata, permitindo a evolução, Exu e Ogum. Então, Exu e Ogum em primeiro lugar. Isso gera um movimento, Oiá, que precisa estabilizar-se, solidificar-se, girando, formando matéria, Xangô, a pedra. Então eu tenho uma ordem a partir da primeira explosão, Exu, Ogum, Oiá, Xangô, Obá, Xangô. O movimento de rotação, o redondo que encapsula o planeta, Obá. O giro à esquerda ou à direita, protegendo, encapsulando a matéria e formando um planeta, a bola de fogo, Oiá, Obá, juntas, solidificando e condensando a matéria a ponto de tornar-se pedra, Xangô. Eu tenho uma ordem para esses três orixás, 4 orixás, 5 orixás estarem juntos na evolução do planeta. E aí, a partir daí, conforme a vida for nascendo, Bandalecongo, Ecopiruangue, Maquemacru, a vida brota. Oxóssi, Logum Edé, Ossanha, Otim, a vida nasce. A vida morre, Chapanã, ela é ceifada. Obá pode entrar de novo. E aí, morte, vida, morte, vida, morte, vida, torna-se consciente, Euá, Oxumaré, Oxum. A vida sofre uma grande mutação para tornar-se consciente e nascer o primeiro ser humano, Ibede. E a partir do livre pensamento, encontrar o seu caminho, Iemanjá e Oxalá. Nanã, Orumilá. Tornar-se hereditariedade, ancestralidade, aqueles que vieram antes de nós, propiciando aqueles que virão depois de nós. Então existe uma ordem que me explica e me justifica o fato de eu cultuar Exu, Ogum, Xangô, Oiá, Xangô, Obá, Xangô, dependendo, né, dessa ordem. Encontrar logo depois disso Odé, Otim, Ossanha, Logum Edé. Logo depois disso, encontrar Obá, Chapanã, Euá, Oxumaré. Encontrar depois disso Oxum, Ibede, Iemanjá, Naná, Oxalá, Orumilá.
porque a vida consegue encontrar um caminho lógico de evolução. Eu cultuo o orixá por essa lógica, essa é a ordem do meu Orumalé, como eu cultuo. Porque eu cultuo as forças da natureza como elas vieram lá do princípio e continuam vindo até hoje. Cada casa, me perdoe, cada casa é uma casa e vai cultuar isso de uma forma, porque responde a outras formas de interpretação das forças da natureza. Mas o importante quando você buscar essa explicação é que ela seja dada a você com lógica. E aí a resposta está correta. Se não está, não está. Se é só porque sim, porque eu quero. Exato. Adriane perguntou Iroko, pai. Podia ter feito essa pergunta para mim em casa, filha. Mas já que tu perguntou aqui, muito obrigado. Senão eu não ia falar. O tempo das coisas pode ser cultuado em vários outros momentos. Por exemplo, o tempo de evolução da matéria, o tempo de evolução da vida e o tempo de evolução do espírito. Então eu encontro Iroko com Oyá, eu encontro Iroko com Ossanha e eu encontro Iroko com Nanã. Ele pode se posicionar em mais de um lugar. Porque eu tenho o tempo da matéria, o tempo da vida e o tempo do espírito. Os primeiros orixás estão relacionados ao fogo, à matéria em transição. Os orixás intermediários à interpretação da vida. E os orixás que vêm em terceira posição relacionados às forças do espírito. Eu tenho tempo para tudo isso. Então é um orixá que é móvel. Assim como outros orixás. E a Mioxorongá, o momento do culto. Babaigu, o momento do culto, né? Aí a gente vai estar aprofundando em pessoas que gostariam de um conhecimento mais direto do culto propriamente dito. E que informações dadas assim, né, ao bel prazer pela internet, podem não ser tão produtivas. Importante a gente entender que existe uma ordem do Orumalé que vai ter uma jornada óbvia para isso. Como falou a Adriana, é uma jornada. Sim, Adriana, é uma jornada. As pessoas nunca explicaram isso com clareza. Colocam os homens de um lado, as mulheres do outro e querem que seja todo mundo igual. Então, naturalmente, fica tudo desigual e desequilibrado, né? Aí, por exemplo, assim, tem casas de batuque do Rio Grande do Sul que cultuam o dendê, o mel separado e daí os orixá do meio. Pode, mas aí vai ter que me explicar qual elemento vem por quê. Então, busque uma informação. Essa informação tem que ser corroborada com uma verdade, não com é porque é assim. Porque se é porque é assim, vamos para a igreja que daí Jesus liberta porque é assim e pronto. Fui claro?